Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria falar com você hoje, quando completamos o 20º dia da nossa campanha de oração e jejum. Vamos juntos até o dia 30 de abril, buscando o socorro divino em oração e jejum. Creia na vitória do Senhor Deus no meio desta pandemia que está varrendo o Brasil e o mundo, mas o Senhor está conosco, está na nossa vida para nos dar a vitória. E hoje, quando é comemorado no Brasil e no mundo a Sexta-feira Santa, embora saibamos que o nosso Jesus morreu e ressuscitou e está presente na minha vida e na sua vida, eu quero meditar com você antes de orar nas 7 palavras de Cristo na cruz. Estas palavras são frases ditas por Jesus no momento da sua crucificação e representam para nós verdades fundamentais da nossa vida cristã. Nós não sabemos as ordens em que elas foram faladas por Jesus, mas nós vamos citá-las aqui na ordem mais aceita pela igreja, conforme o relato dos evangelhos. A primeira palavra de Jesus na cruz está em Lucas capítulo 23, verso 34, que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra perdão marcou o ministério de Jesus como compaixão e misericórdia de Deus pelos nossos pecados. Jesus sempre viu que todos os homens, o mais pior, era digno de receber o perdão de Deus. E todo homem que recebesse o perdão de Deus começaria uma nova vida, começaria uma nova história com ele. E Jesus, olhando para os judeus, para os romanos, e também vendo todos aqueles que o desrespeitavam, então ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não me conhecem como Senhor e como Salvador, senão eles não me rejeitariam. O perdão de Deus significa que ele não iria atribuir a cada um de nós o juízo pela morte do seu filho, porque ele veio para sofrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5 e verso 21, que ele, sendo inocente, mas o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus está não só olhando para eles, mas para todos nós, e nos perdoando e nos dando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. A segunda frase e a segunda palavra de Jesus na cruz está em Lucas capítulo 23 e o verso 43. Jesus diz: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E Jesus falou para o ladrão da cruz que se arrependeu e pediu para Jesus que ele gostaria de estar com ele, com Jesus, no seu reino. Nós sabemos pela palavra de Deus em Mateus capítulo 27, o verso 44, e Marcos capítulo 15, verso 32, que Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E os 2 ladrões, no início, insultaram Jesus, assim como aquelas pessoas que estavam ao redor da cruz e queriam vê-lo morto. Mas a Bíblia diz que um dos ladrões, mesmo ali na cruz, vendo Jesus, escutando as suas palavras de perdão, ele se arrependeu e ele voltou-se para Jesus, reconheceu a Jesus como Filho de Deus, e Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que não há tempo perdido para quem quer voltar para Jesus enquanto a vida há esperança. E ainda que você perceba que a tua vida esteja como a daquele ladrão, por um fio, achando que ela está perdida, Jesus estende a mão para você. Ele quer te tirar do inferno e ele quer te colocar no céu hoje. E ele quer você na sua companhia. Se você se arrepender, ele não te oferece o inferno, pelo contrário, ele te oferece o paraíso. A terceira palavra de Jesus, ele falou no capítulo 19, verso 26 e 27 do livro de João. Diz assim: Vendo Jesus a sua mãe e junto dela
o discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Você sabe que Jesus já tinha o seu pai José morto, segundo a tradição da igreja. Maria era viúva. No meio de toda aquela confusão, Jesus sabia que ao ser sepultado, esses dias seriam os dias mais negros, e depois de ressuscitado, viria a sua ressurreição. Então ele se preocupa com Maria. Quem iria cuidar dela? Então Jesus chama João e diz: eis aí a tua mãe. E chama Maria e diz: eis aí o teu filho. A palavra aqui é cuidado, é amor, é proteção. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus e nós somos o seu corpo, somos chamados e nós somos responsáveis um pelo outro. Nós devemos ajudar um ao outro. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos considerar os mais velhos como os nossos pais, os mais novos como os nossos filhos, e aqueles que têm a mesma idade, igual a nossa, como nossos irmãos e amigos, porque somos corpo de Cristo. Nesse período de epidemia que estamos distantes um do outro, a comunhão na igreja estamos sentindo, mas mesmo assim você pode ajudar irmãos que estão sofrendo nessa crise com a cesta básica, com apoio de alguma forma, ligando, telefonando e não deixando ninguém passar fome. Inclusive, você que faz parte da nossa igreja, procure uma forma de ajudar aqueles que estão necessitados. A quarta palavra de Jesus na cruz está no verso de número 45 do capítulo 27 de Mateus. Jesus disse: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Solidão. Jesus aqui é homem, 100% homem, nos representando na cruz. E ele fala da solidão do pecado. Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz, Jesus carregou o preço do meu pecado. Jesus carregou o preço da minha dor. A minha separação de Deus, que deveria ser eterna, para sempre, ele carrega. E ali na cruz, ele paga o preço da minha condenação, para que hoje eu e você estejamos livres pela sua salvação. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A quinta palavra de Jesus na cruz está em João capítulo 19, o verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. É claro que esta declaração de Jesus pode ser entendida pela necessidade física de beber, porque ele estava sofrendo, estava no auge da dor da cruz e a sua morte chegando ao fim. Mas também devemos entender esse texto numa linguagem figurada. A sede de justiça, a sede de misericórdia, a sede de fazer a vontade de Deus, porque diz o texto que, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, ele estava vendo chegar os momentos finais em que ele completaria a missão de Deus. Então ele disse: eu tenho sede. E em sexto lugar, a sexta palavra de Jesus está em João capítulo 19, verso 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta palavra consumado no grego é tetelestai. E você sabia que alguns títulos antigos descobertos pela arqueologia eram quitados na antiguidade escrevendo esta palavra tetelestai. Quando Jesus declara
nos momentos finais da sua crucificação, dizendo, tetelestai. Ele está dizendo, está consumado, está feito. E o que é que está consumado? O plano da redenção, o preço do perdão de Deus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que era exigido pela justiça de Deus, para que eu e você fôssemos perdoados. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Então, quando Jesus diz, tudo está consumado, significa que nada mais precisa ser feito. Eu não preciso fazer mais nada pela minha salvação, nenhum mérito, nenhuma obra, nenhum sacrifício, porque a graça de Deus já foi derramada. Tudo que eu faço a Deus deve ser motivo de retorno na minha adoração a Deus, no meu louvor ao Senhor, mas não como pagamento pela minha salvação, porque Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário. E, em sétimo lugar, a sétima palavra dita por Jesus na cruz está em Lucas capítulo 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus sabia que ele retornaria aos braços do Pai, falando como homem, mas ele ressuscitaria como Deus, porque a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e Jesus, como Filho de Deus, estaria restaurando a sua divindade completa, como hoje ele é o Filho de Deus, na sua glória e na sua plenitude. Mas quando Jesus diz, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, ele está dando a esperança para todos nós. A Bíblia diz que Jesus foi as primícias dos que dormem. E se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A morte não é o nosso fim. A morte é o nosso começo numa vida eterna. Eu sei que no meio dessa epidemia toda, tem muita gente preocupado, angustiado, e queremos viver aqui na terra para cumprir os propósitos de Deus. Mas nós sabemos que a morte não é um terror final para o crente, porque nós estamos dizendo assim como Jesus, ao fechar os olhos aqui neste mundo, nós dizemos para Deus, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, porque o melhor começo é o começo contigo no céu, e por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e no final, na vinda de Cristo, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar e viver para sempre com Ele no céu. Amém, querido? Nós queremos orar com você, queremos buscar a presença de Deus agora. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em teu nome, eu oro em favor do teu filho que está comigo nesta campanha. Senhor, hoje, quando o mundo todo comemora a Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas nós sabemos, Senhor, que Jesus pagou o preço por nós, morreu na cruz, morreu a nossa morte, suportou todo o nosso martírio, porque nós cumprimos em Jesus a tua justiça. Mas nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está na nossa vida, no nosso coração. E é em nome de Jesus que nós somos perdoados. É em nome de Jesus que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está arrependida, meu Pai, e está voltando para Ti, voltando para os Teus caminhos, e que está pedindo a Ti perdão, Senhor. Perdoa os seus pecados, e que ele nasça de novo, e que seu coração seja cheio da Tua presença, e que o Senhor o ilumine e o capacite a cada dia, não só no meio dessa tribulação pela qual estamos passando, mas todos os dias, Senhor, até o encontro final contigo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Fique na bênção de Deus e seja guardado debaixo da unção do Espírito Santo. Deus te abençoe.